Não é verdade, doutora Andressa? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora Andressa Heimscher, que é endocrinologista, mais uma vez aqui no Você Bonita. Obrigada, Carol. Eu estava pensando nisso esses dias, doutora Andressa. É assim, a vida exige planejamento, né? E a alimentação é algo tão importante, é um momento tão prazeroso. Por que não planejá-lo? Né? Você concorda nesse ponto? Eu acho que essa é a grande questão do nosso dia. E eu acho que se a gente não planeja o que a gente vai comer, a gente acaba extrapolando. Foi o que eu falei, acho que na outra vez que eu vim, sobre a nossa conta bancária, né? Se a gente não planeja os nossos gastos, se a gente não planeja o quanto a gente está ganhando e quanto a gente vai gastar, a gente também não consegue planejar se a gente vai poupar, se a gente vai fazer os nossos planejamentos de vida, comprar um apartamento, comprar um carro, né? Sim, os investimentos. Né? E o mesmo com o peso da gente. O peso, eu costumo sempre falar, é a diferença entre o que a gente ingere e o que a gente gasta, é o nosso balanço energético. Se a gente não planeja o quanto a gente vai ingerir no dia, a gente sempre vai estar perdendo a mão sobre isso. Então a gente nunca sabe, será que o que eu comi, será que eu posso comer mais? Será que eu exagerei? E aí fica aquela coisa que a gente perde a mão, a gente perde o controle. E é isso que a gente não quer. A gente não quer que quem está em casa perca o controle do que está comendo. Muito pelo contrário. A partir de agora tem aí uma noção bem bacana. Às vezes, claro, dá vontade de comer uma lasanha, que lasanha linda que tá aqui? Dá. Mas a doutora Andressa vai explicar como a gente vai comer a lasanha, em que momento a gente coloca a lasanha e por que não substituí-la por tantas outras coisas que vão ter aí, ó, as mesmas calorias da lasanha. Exato, essa Vamos começar então com a primeira imagem e a gente já vem para nossa mesa, porque a gente vai juntar tudo hoje. Comecem a mandar perguntas, que eu sei que vocês têm várias dúvidas. Vamos lá. Então, a gente começa hoje do ponto que a gente parou na última, há 15 dias atrás, tá, né, bom, Carol? Que a gente começa falando que... Do quilo. Do quilo. 1 quilo, então, ele é em torno de 6.000 a 7.000 calorias. Então, se a gente ingere a mais 6.500 a 7.000 calorias, a gente vai ganhar 1 quilo. Ou se a gente deixa de gastar. Ou seja, se sobrou no nosso balanço energético 6.000 a 7.000 calorias, a gente vai ganhar 1 quilo. E é isso que a gente tem que estar muito atenta. Todo mundo ficou falando, depois comentando da questão da pizza, né? Então se eu como 3 pizzas a mais num feriado de 7 dias, sobram 7.000 calorias? Sobram 7.000 calorias. E a pessoa volta 1 quilo mais gordinha. Volta 1 quilo mais gordinha. E aproveito e te pergunto, nesse 1 quilo que a gente ganha, nem sempre esse 1 quilo é de massa muscular. Não, e a grande maioria desse 1 quilo que a gente ganha não vai ser de massa muscular. A tendência do nosso corpo de pegar essa energia extra que vem e vem em grande quantidade é estocar em forma de gordura nos nossos locais de depósito. Então a maior parte desse 1 quilo vai ser gordura. É o que eu sempre falo às vezes, o pessoal faz muitas dietas radicais, né, Carol? Então, quando a gente emagrece massa gorda e massa magra. Geralmente, quando a gente engorda massa gorda. E aí a gente gera um fenômeno no nosso corpo que a gente vai perdendo massa magra e perdendo massa gorda. E quando a gente só engorda geralmente só massa gorda. E aí, com isso, a gente vai ficando só com um percentual de massa de gordura muito grande. E com a taxa metabólica muito baixa. É por isso que as pessoas costumam dizer que tem metabolismo lento. Na verdade, elas têm o metabolismo lento porque elas têm pouca massa muscular e muita massa de gordura. É isso que a gente não quer que aconteça. E o efeito sanfona vai propiciar exatamente isso. Exato. Porque se a gente ganha quando estoca, é gordura. Mas quando a gente perde gordura e massa magra, a conta não está fechando. Por isso que a gente precisa fazer atividade física e o Alter também aqui tá para lembrar que a atividade física serve para manter a nossa massa muscular, para a gente não perder massa muscular quando a gente emagrece. E para quem quer engordar, sempre as pessoas me falam assim, Andressa, mas você sempre fala de quem quer emagrecer. Então, assim, para quem quer engordar, a gente não quer que as pessoas engordem só gordura. A gente quer que as pessoas engordem massa muscular. E para isso, elas têm que também ter uma alimentação mais rica em proteína, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. E também segurar a gordura. Também não adianta comer coisa frita só porque preciso engordar. Com certeza. Tem que ser uma composição corporal saudável. Eu costumo brincar que índice de massa corporal, na verdade, ele tem que ser entendido como índice de composição corporal. Que a gente tem que ter uma massa muscular boa, pouco percentual de gordura, para que o nosso corpo consiga queimar bastante caloria e com isso a gente não entre num ciclo de engordar errado. E aí as pessoas perguntam, mas espera aí, Carol, todo mundo tem que malhar todo dia, então, para conseguir queimar essa gordura? Se tiver o metabolismo mais alto, o dia que você não malhar, o corpo malha por você sem que você malhe.
músculo... Isso é verdade. É verdade, é verdade. O nosso músculo é a nossa principal fábrica queimadora de calorias. Quando a gente ingere uma caloria, normalmente o que o nosso corpo faz? Ele direciona essa caloria para ser usada como fonte de energia, como fonte de calor. Lembram que eu falei há 2 semanas atrás que a caloria tinha o foguinho? Que é isso que acontece no corpo. Era para nossa manutenção de calor. Então, as calorias, elas são direcionadas para o nosso corpo funcionar. O que acontece? Quando a gente ingere os alimentos, eles vão basicamente para a manutenção da nossa máquina. E os músculos são os principais queimadores dessa energia. Muito bem, se eu tenho músculos bastante funcionantes, estimulados por uma atividade física, eu vou queimar mais, inclusive no repouso. Então, mesmo que eu esteja lá no meu sofazinho assistindo a Carol, né, na hora do almoço, não vai malhar. Não vai malhar, mas eu tô lá queimando mais caloria do que quem não está fazendo atividade física, porque o meu músculo já está estimulado. Olha que legal. Então, se você está em casa e treinou na véspera e está agora assistindo a gente, você está queimando mais caloria do que não treinou no dia anterior. Ai, sensacional. Então, fazer dia sim, dia não, funciona. Funciona sim. É uma dica legal. Sim, é uma dica muito boa. Deixa o corpo descansar no dia seguinte, malha bastante, faz um negócio bacana, intensivão, tá? Aí, dia seguinte, descansa. Exato. Aí, de novo, vai lá. Mas o teu músculo está queimando calorias a mais, um pouco a mais, porque você treinou no dia anterior. Essa ideia, é essa dinâmica que a gente quer que vocês tenham noção em casa, que a gente pode sim, a gente pode comer uma lasanha, a gente pode comer um chocolate, mas desde que não seja em excesso. É isso que a gente quer hoje ensinar. Vamos colocar, doutora Andressa vai falar. Ai, que legal. E é muito bom, a gente monitoriza, eu acho super útil, inclusive para quem não tem noção, já vai pegando a noção, porque isso, eu falo que é que nem o alfabeto, a gente não aprendeu A, B, C e D, contar a caloria é que nem começar a aprender a ler e escrever. A gente, quanto mais a gente lê rótulo, mais a gente pega o jeito de aprender. Vamos começar, Carol? Vamos colocar então a nossa segunda imagem na tela, porque a gente vai para a nossa mesa. Essa imagem aqui da última vez que a doutora Andressa veio, do lance de como manter o peso, de como perder o peso, chamou muita atenção, né? O pessoal ficou com dúvida e tudo mais. Na prática, vamos mostrar o que é isso? Vamos mostrar. Então, assim, muita gente me perguntou assim, ai, Andressa, mas então, se eu peso 150 quilos, eu tenho que fazer uma dieta de 3.000 calorias, porque me dão uma dieta de 1.200 calorias às vezes. Alguns endocrinologistas e nutricionistas, às vezes, forçam uma dieta um pouco mais restrita de início. Mas o ideal é que a gente parta de começo com uma dieta mínima de 20 calorias por quilo de peso. Mas isso é uma escolha, gente, individual. Cada médico, nutricionista vai escolher a melhor dieta para o seu paciente. Isso é um cálculo geral que a gente vai distribuir ao longo do dia. Que já vai dando uma auxiliada legal. Uma auxiliada legal. Então vamos lá, se você em casa pesa mais ou menos 80 quilos e você quer perder peso, você sabe que a sua dieta vai ficar em torno de 1.600 calorias, 1.500 calorias que a gente vai precisar dividir ao longo do dia. 80 vezes 20. 80 vezes 20, 1.600 calorias que a gente vai precisar dividir ao longo do dia. Então vamos conhecer essas 1.600 calorias. Estamos falando então, ó, supondo uma mulher de 80 quilos que queira perder peso. Perfeito. Ela vai ter que fazer esse cálculo vezes 20 dá 1.600 calorias. Como é que a gente divide essas 1.600 calorias? Então a gente pode começar pelo almoço, que pode ser a principal refeição. Tá bom. Sempre o almoço, ele vai puxar em torno de 500 a 600 calorias. É saudável, então, deixar o almoço mais gordinho? Mais gordinho. O almoço, ele pode sim, ele deve ser a refeição mais calórica. E a gente sempre tem que, a hora que a gente for montar a nossa divisão de calorias, a gente sempre vai tentar colocar a maior parte das calorias na primeira metade do dia. Tá legal. Então, se a minha dieta ela tem 1.800 calorias, metade dessa dieta ela vai ter que ser na primeira metade do dia. Café da manhã, lanche da manhã e almoço. Perfeito. Então, o almoço tem que ficar em torno de 500 a 600 calorias. O meu café da manhã, ele vai ficar em torno de 200 a 300 calorias. Perfeito. O lanche em torno de 100 e o restante eu vou dividir ao longo do dia. Tá? Gente, papel e caneta na mão, que vai precisar organizar isso um pouquinho. Vamos lá, então. Vamos para a prática. Então, na prática, eu gostaria de começar pelo almoço. Podemos começar pelo almoço? Podemos, claro. Vamos falar um pouquinho da questão do almoço. Se eu pego um almoço, por exemplo, uma lasanha, e eu vou fazer uma escolha, olha quanto tem de caloria nessa lasanha, Carol. Quase 500, Quase 500 calorias. 491 calorias vai ter essa lasanha. Aqui, ó. A gente pegou aqui. 491. E aí, a gente vai ter que fazer uma
análise um pouco mais específica disso, Carol. Por exemplo, o que vai conter? A gente vai ter que saber o quanto que tem de gordura, o quanto que tem de carboidrato, o quanto que tem de proteína. Essa lasanha especificamente, ela tem quase 50 gramas de carboidrato. É muita quantidade de carboidrato. Se a gente conseguir para o próximo slide... Vamos colocar o próximo então, para você fazer essa comparação. Agora eu estou entendendo, não adianta só você escolher essa de 500, ficar dentro das 1.600, mas escolher tudo errado. Escolher tudo errado. A gente tem que escolher sempre considerando o seguinte, que no nosso gasto de energia, metade vai ser de carboidrato, 30% vai ser de gordura e 20% a 30% vai ser de proteínas. Perfeito. Então, a gente vai tentar, quando olhar para um alimento, tentar priorizar o quê? Colocar um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de proteína e diminuir o valor de carboidrato. Entendi. Então, quando você olha, você fala, tudo bem, se eu estou fazendo uma dieta de 1.600 calorias, eu até posso encaixar uma lasanha de 491 calorias. Mas aí, se ela emagrecer, ela não vai perder gordura. Que é o que a gente quer. Esse é um raciocínio muito sério, né, doutora Andressa? Exato. Porque quando a gente pensa no lance das calorias, por isso que muita gente já também me escreveu depois da última pauta. Carol, mas então então eu consigo comer um sanduichão, eu consigo tomar a cervejinha dentro das minhas calorias. Tá, só que será que vale a pena? Porque daí você vai subir na balança, você até emagrece. Mas você vai fazer uma composição corporal, você não perdeu gordura, perdeu líquido e massa muscular. E outra coisa, e depois você não consegue manter o peso. Porque, por exemplo, uma lasanha de vez em quando não tem problema. A grande questão é que ela é pobre em fibras, ela tem pouca quantidade de fibra, não dá saciedade, ela não é o que a gente chama de um alimento sacietógeno. Entendi. Por isso que a gente tenta buscar alimentos com maior teor de fibra, para que ele aumente a saciedade, diminua o famoso índice glicêmico e com isso a gente tenha menos fome nas próximas horas. Perfeito. E aí é que eu proponho a brincadeira. Vamos trocar. Vamos trocar. Que tal se a gente trocar 491 calorias da nossa lasanha por o salmão com o nosso arroz integral. Olha adorei. Então, olha excelente só. escolha. Quantas calorias tem uma colher de sopa de arroz integral? Tem 30. Tá, aqui deve ter umas 3. Aqui tem umas 3, então a gente tem 90. Tá? Mas aqui tem 200 gramas de salmão grelhado com um pouquinho de molho. Eu fiz as contas em casa e já estou preparado. Tá aqui escondidinho embaixo. 350. Pedirem 350. 350 mais 90, 460. Perfeito. 440. Então a gente ainda tem menos do que a lasanha. Será que a gente consegue colocar um do ladinho do outro? Claro. Carol? Vamos pegar a coisinha inteira. A gente coloca aqui na frente, né? Então, gente, presta atenção. Nós vamos trocar esse prato de lasanha. É gostoso? É gostoso. Deixa pro final de semana. Mas aí, peraí, que a gente fez um negócio bonitinho aqui. Mas aí a gente muda. E a gente já vai falar do pão, tá? A gente vai falar do pão e a gente vai falar Ontem eu derrubei tudo. Hoje eu não posso derrubar, doutora Andressa. Ontem eu fiz uma... Pode deixar os legumes aí, cara. Pode deixar os legumes aqui no meio, Nós temos aqui 440 e aqui 491. E olha só, ainda dá para colocar mais 50 calorias. Se a gente até tirar a batatinha, que é um pouquinho mais calórica, a gente colocar só a cenoura e a vagem, porque aqui eu considerei uma porção de 80 calorias, são mais ou menos essa quantidade de legumes. Olha quantos legumes, gente, por 80 calorias. E é super gostoso. É super gostoso, tem bastante fibra, é fonte de minerais, é fonte de vitaminas, a cenoura é fonte de vitamina A, é bastante sacetógeno e olha só, se vocês forem colocar o volume de alimentos, olha isso aqui. A diferença. Isso aqui vai dar... E ainda vale uma saladona, porque salada não tem quase caloria também. Exato. Se você colocar ainda uma salada verde, brócolis são 5 calorias para cada colher de sopa. Nossa. Então a gente consegue comer com um volume muito maior, ficar muito mais saciado e a gente consegue seguir a dieta na maioria dos dias da semana. Só que agora eu vou dar uma brincada, doutora. E se a gente quiser colocar um azeite nesses legumes? Porque pode todo mundo colocar. gosta. Coloquei um pouco. Quantas calorias tem 1 grama de azeite, Carol? 9. Não tem problema, você pode colocar um fio de azeite, não tem problema nenhum. Mas tem que fazer essa conta. Mas você tem que fazer essa conta. O que me preocupa, às vezes, e eu olho para as pessoas no restaurante comendo, né? É quando o pessoal chega e rega de azeite. Não pode, gente. É um fio de azeite e tá muito bom. Então, uma colher de sobremesa tem quantas calorias? Uma colher de sobremesa, ela deve ter em torno de umas
30 calorias, Carol, também não é muito. Mas se a gente for ver, 30 calorias é uma colher de sopa de arroz. Será que não vale mais a pena botar um pouquinho mais de arroz no prato? E temperar com limão a salada? Exato. Olha, gente, também... É isso que vai mudando. Um dia você tempera com azeite, o outro dia você coloca uma colher a mais do arroz. Fazer o equilíbrio. Fazer o equilíbrio. É isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está pensando numa dieta. Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, Andressa, eu não como muito. Gente, eu sei que quem está acima do peso não come muito. Às vezes as pessoas erram no valor calórico. É só olhar a quantidade. Perfeita comparação que você fez agora. Nossa, realmente, você olha, isso não é um pedaço muito grande. Não é um pedaço grande, é pequeno. É pequeno. Aqui tem muito mais comida muito do mais que aqui. Comida. Ah, adorei isso, meninos. Porém, muito bom. Porém, o que acontece? A gente vai ter muito mais... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer... colocar pertinho do salmão esse 350. Isso, pronto, aqui, pronto. Gente, olha que fantástico. Quando a gente olha, que daí a gente fala... Matei a charada, tá aí. Porque a gente tá fazendo comparação. E outra coisa, mas vamos fazer qual é a chance de você ficar com fome depois de comer esse? E qual é a chance de você ficar com fome depois de comer esse? Esse aqui, 1 hora depois tá com fome. Você tá com fome por quê? Porque tem carboidrato simples aqui. Carboidrato simples tem um índice glicêmico maior, ele vai te dar mais fome 2 a 3 horas depois que você comeu. Aqui é carboidrato complexo. Se você colocar até uma colherzinha de chia, ou uma colherzinha de linhaça em pó, você até lentifica mais, transforma mais em carboidrato complexo e com isso te dá mais saciedade. Ah lá, tá vendo? Jura que a gente já tá... Gente, eu vou olhando o relógio falando, meu Deus, como o tempo passa, a gente não quer parar de bater papo? Vamos então agora para esse lance do bendito do leite condensado. O que a gente faz com o leite condensado? Deixa eu só dar uma dica de final de ano. Pro pessoal claro. Não se perder. Porque se eu não der essa dica, eu não vou dormir. Não, dá essa dica, doutor, pelo amor de Deus, eu tenho que dormir. Gente, festa de final de ano, as pessoas bebem cerveja. É gostoso, né, meninas? Quanto em caloria tem um copo de cerveja, Carol? Levanta aqui, aí pro pessoal ver. Um copo, uma latinha de cerveja, a cara do Chico. Ó, meninos, hoje tem festa da Gazeta, presta atenção. Você não bebe, Chico? Que bom, Chico. 140 calorias. Agora pega o pão francês, Carol. Pega o pão francês. 140 calorias também. Ou seja... Este é igual a este. Perfeito. Em tudo. Em tudo. Em comparação, inclusive, nutricional. Também. Que não tem nenhuma. Aqui só tem um pouco mais de vitamina. Tá. Que aqui 12 principalmente. E aqui ainda tem o álcool, né? Aí o que acontece? Tomou 3 latinhas de cerveja, comeu 3 pães francês. A equivalência. 3 pães franceses. Vezes 6 essas calorias e vezes 6 em carboidrato no corpo e tudo. Então, assim, é a mesma coisa. Tomei 3 latinhas de cerveja, é o equivalente a comer 3 pãezinhos franceses. Tomei 6, é equivalente a comer 6, perdão. É igual. É igual.